Vamos saber os destaques do dia? Nós vamos começar sabendo a respeito do trabalho desenvolvido pelo Prodazem, Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal, que todos sabem vem realizando um importante trabalho de apoio à CPI, que apura inclusive as denúncias de corrupção no orçamento da União. Quem vai falar sobre o trabalho desenvolvido pelo Prodazem é a diretora executiva Regina Célia Pérez Borges. Vamos conhecer um pouquinho o trabalho do Prodazem agora? O Prodazem, você já sabe, é o Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal e tem realizado um importante trabalho de apoio à CPI que apura as denúncias de corrupção no orçamento da União. O Prodazem, na pessoa de sua diretora executiva, foi eleito a personalidade de informática de 1993 pela Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações, a Sucesso. E a diretora executiva, dona Regina Célia Pérez Borges, me dá o prazer de vir hoje aqui no Fala Brasília para que a gente possa saber detalhes a respeito do funcionamento deste órgão. Dona Regina, boa tarde, bem-vinda ao programa. Boa tarde, prazer é todo meu. Dona Regina, de que forma o Prodazem vem ajudando o trabalho na CPI da corrupção do orçamento? Porque nós sabemos que esse é um trabalho além daquilo que o Prodazem já vem realizando. Sim, realmente o Prodazem rotineiramente é o órgão que presta suporte às atividades do Senado Federal e muitas vezes do Congresso Nacional, especialmente do Senado, em todas as atividades administrativas, legislativas, na área de informação. Agora, nestas circunstâncias, como na elaboração da Constituição, na CPI do PC já aconteceu, geralmente na época da apreciação do orçamento da União, e agora, especialmente, o Prodazem realmente tem trabalhado num esquema de mutirão para dar o melhor apoio possível aos trabalhos da CPI. E, dona Regina, já que ele está trabalhando em regime de mutirão, foi necessário a requisição de mais funcionários para que esse serviço não fosse prejudicado? Não, na verdade, nessas circunstâncias, a gente acaba fazendo um remanejamento interno, a gente pede um pouco a paciência dos nossos usuários. Trabalha dobrado. Trabalhamos dobrado, indiscutivelmente, em finais de semana e até à noite. A gente começa, o primeiro turno começa às 7 horas, a gente está trabalhando em 3 turnos até meia-noite, 1h, então são 3 turnos seguidos para dar conta do recado. Claro. A senhora falou também da CPI do PC e a gente sabe que naquela época o Prodazem teve que criar pela primeira vez instrumentos para agilizar o exame de toda a informação que se obtinha a cada dia. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como foram feitos esses trabalhos. Olha, tem alguma semelhança o trabalho que a gente está fazendo agora com o trabalho que foi realizado na CPI do PC. Indiscutivelmente se ganhou experiência naquela oportunidade e agora a gente vem aprimorando o processo. O que aumenta, voluma mais o nosso trabalho nessa oportunidade é em decorrência do número de pessoas, são pessoas físicas e jurídicas que estão sendo, que estão envolvidas, estão sendo então investigadas e com isso o volume de informações é muito grande. Haja vista a questão de bancos, por exemplo, nós já tratamos mais de 100 mil documentos que estão sendo digitados, conferidos e os bancos de dados criados pelo Prodazem. Uma coisa que eu acho muito importante chamar sempre atenção, que o Prodazem é um órgão meio. A gente sempre trabalha em suporte, em apoio aos assessores, aos parlamentares, produzindo então os resultados, mas sempre balizado pelo trabalho dos parlamentares e das assessorias especializadas em cada área que a gente estiver atuando. Claro. E, dona Regina, já que ele é um serviço de apoio a parlamentares e ele está diretamente ligado ao Senado, isso não significa que ele só atenda a senadores, não é? Como os deputados, no caso, fazem para ter acesso a esse atendimento do Senado? Olha, no caso das CPIs, o Prodazem atende indistintamente senadores e deputados porque o objetivo é o bom resultado dos trabalhos da comissão. Então, a gente atende a todo o colegiado. E em muitas situações a gente trabalha, no caso do orçamento, sempre a apreciação do orçamento no Congresso é um trabalho misto, né, do Congresso. Isso. E o que a gente atende mais especificamente os parlamentares é, por exemplo, a automação dos gabinetes, nós atuamos nessa área, então os parlamentares têm os seus gabinetes informatizados. Então, esta atividade a gente faz basicamente para os senadores.
As áreas administrativas, a gente atende as duas casas, ao Senado e à Câmara, essa parte de folha de pagamento, administração financeira, material, patrimônio, enfim. As áreas legislativas, né, atendimento à Secretaria-Geral da Mesa, comissões, então, prioritariamente o Senado, mas a gente atende também alguma coisa à Câmara dos Deputados. Temos os bancos de dados de todas as matérias geradas no Congresso Nacional, bancos de dados de normas jurídicas, de discursos de parlamentares, biografias de senadores, deputados, enfim, um vasto espectro de informações que estão disponíveis na nossa rede e que é acessível a todo o Brasil, em entidades públicas, não é? Como assembleias legislativas, tribunais, órgãos do executivo. Dentro da casa nós temos uma rede de mais de 1000 pontos que acessam essas informações. Quer dizer, informações realmente, como a senhora disse, prova aí que o Prodazem é tido como um dos centros de informáticas mais desenvolvidos no Brasil, não é? Não tem dúvida. Tecnologicamente, nós estamos num estágio muito avançado. O Prodazem tem procurado perseguir essa evolução tecnológica. Sempre tomamos por base que a informação é a matéria-prima do trabalho de um parlamentar. O parlamentar, para apreciar uma legislação proposta pelo colega ou para apresentar uma proposta, ele precisa conhecer a realidade onde vai vigorar esta lei. Para fiscalizar o executivo, ele precisa conhecer a realidade do que está sendo desenvolvido. Para apreciar o orçamento, ele precisa conhecer a realidade. Enfim, e o conhecimento só vem através da informação, não é? Portanto, a gente sabe que a informação é muito importante para um parlamento e, por isso, a gente procura aprimorar esses mecanismos de coleta, tratamento e disseminação de informações. Bom, e tanto é importante a informação que o Prodazem foi eleito a personalidade de informática de 93 pela Sucesso. Como é que isso aconteceu e como vocês receberam esse prêmio? Bom, com muita alegria, especialmente no momento de tanto trabalho que é um incentivo, né, dona Regina? Os servidores se encontram assim extenuados, então isso vem realmente como uma coisa muito gratificante. Principalmente tendo sido um prêmio da Sucesso, que a gente tem o maior respeito por essa entidade, e decorrente de todo esse trabalho de desenvolvimento e aprimoramento tecnológico, e acho que especialmente por um produto que o Senado implantou este ano, que foi um projeto de multimídia. A gente implantou um esquema de tal sorte que na rede que nós implantamos inicialmente para trafegar dados, a gente implementou alguns recursos tecnológicos de tal forma que também está sendo usada para o tráfego de sinal de vídeo, de tal forma que o parlamentar pode ter no seu microcomputador acesso a dados e, paralelamente, até simultaneamente, abrindo uma janela à parte, ele tem imagens do plenário, das comissões, imagens de televisão, enfim, mais um canal para facilitar o acesso. E esse seria o projeto VIP do Prodazem? Sim, foi o projeto. Aliás, VIP surgiu da ideia da sigla Voz e Imagem dos Plenários. E também foi um projeto VIP para o Prodazem, indiscutivelmente. Muito interessante. Dona Regina, para que seja necessário fazer tudo isso, quantas pessoas a senhora dispõe? É uma curiosidade, acho que de todo mundo, deve ter milhares de pessoas trabalhando. Interessante, o Prodazem é um órgão enxuto. Nós somos 380 servidores, mas de um alto nível de especialização. Realmente o Prodazem sempre primou pelo seu processo de seleção de pessoal, pela qualificação e desenvolvimento do seu pessoal, de tal forma que a gente dá conta do recado assim, sem... Tranquilo. Sem a senhora acha que todos os órgãos públicos deveriam enxugar o seu quadro pessoal e ter mais pessoas qualificadas em vez de um número maior? Olha, depende do tipo de atividade que se faça, é uma avaliação difícil de fazer de pronto. Agora, indiscutivelmente, eu acho que a qualificação, que você investir nos recursos humanos, isso aí é diretamente proporcional à qualidade dos trabalhos realizados. E ao resultado também, ao resultado. né? Isso motiva o servidor bem preparado,
ele dá resultados bem melhores para a instituição. Então, não tenho dúvida que é preferível investir mais em qualificação do que em número. Exato, em quantidade de pessoas contratadas. Não tenho dúvida. Mas, dona Regina, na época em que a senhora foi visitada, a senhora e todos os funcionários do Prodasem, pela CPI, pelo senador Jarbas Passarinho, eu acho que a população inteira brasileira ficou perplexa com os resultados obtidos pelo Prodasem, pelo grande volume de dinheiro público utilizado indevidamente por alguns parlamentares. Eu sei, inclusive, que a senhora não está autorizada a revelar o que a senhora apurou, né, através do Prodasem, mas como é que a senhora vê esse quadro, a senhora, como a cidadã Regina, como é que vê tanta gente botando a mão no dinheiro público? Olha, a rigor você colocou uma coisa realmente que é importante, uma coisa que tem que ser a tônica, o ponto maior do nosso trabalho é a reserva em relação às coisas que lá nós tratamos. Realmente são dados muito delicados, não só em relação às pessoas envolvidas, quanto claro, à questão nacional. Então, de fato, nós temos assim uma postura muito severa em relação a isso. Agora, como cidadã, eu não posso me furtar de dizer que a gente tem uma grande esperança de ver esse país melhor. Eu tenho uma crença de que liberdade, a gente só faz uso pleno da liberdade se a gente tiver um amadurecimento para ela. E esse processo, ele é custoso, ele vai aos poucos. E eu acho que tudo isso que se vive hoje no país é um avanço nesse sentido, de um amadurecimento para melhor usar a liberdade que a democracia nos oferece. Essa é a minha visão. Mas eu trago muita esperança no sentido de que tenhamos dias melhores. Muito bem. Depois disso, eu só tenho a agradecer a sua presença, felicitá-la pelo bom desempenho do Prodasem, pelo ótimo desempenho, que a senhora leve os cumprimentos a todos aqueles que fazem Prodasem. E nós, brasileiros, estamos aqui torcendo para que realmente as coisas se encaixem, que acabe de vez com essa corrupção. Obrigada, dona Regina. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui.